Aviso: essa lista é puramente opinativa e representa apenas o gosto pessoal do seu criador, e não foi feita de forma alguma para sequer pretender julgar esses jogos de forma imparcial ou objetiva ou profissional. É provável que você não vá gostar de algumas conclusões alcançadas aqui. Se você não acredita ser capaz de lidar com isso, recomendo sair da frente do computador e viver a vida. The Elder Scrolls 4 Oblivion, um dos jogos que mais me marcou da minha vida inteira. Eu acho que tudo nesse jogo é simplesmente incrível. O design de mundo, de armaduras, de itens, a lore do jogo, o gameplay e principalmente o design de quests. Eu acho que até hoje, 20 anos depois, o design de missões de Oblivion é assim um dos melhores que eu já vi na minha vida inteira. Mesmo quando comparado com jogos modernos e de empresas tão grandes quanto a Bethesda. Classificação favorito: Mount and Blade Warband. É outro RPG medieval, só porque esse não é de alta fantasia, né? Não tem magia, nem nada sobrenatural assim. E ele até tem uma história, uma lore, missões, essas coisas, mas eu admito que eu nunca joguei nada disso nesse jogo. Eu só ficava, tipo, minha diversão em Mount and Blade era contratar uns 20 candango de vilarejo qualquer, montar o meu grupo de aventureiro e ficar matando bandido, depois lords e tentar montar o meu próprio reino. Mas assim, só isso já era muito divertido, sabe? E um dos únicos defeitos dele é que, por ser um jogo antiguinho, assim, a inteligência artificial dos seus companheiros é, tipo, horrível, sabe? Você dá um castelo pra eles se proteger, assim, que você trabalhou duro pra conquistar. E, tipo, os caras ficam, ah, tá bom, senhor, eu vou proteger esse castelo sim. E eles ficam zanzando por aí com, tipo, 8 soldados e deixaram 3 na guarnição, tá ligado? Tipo, vai qualquer pé de chinelo e pega o castelo de volta. Mesmo assim, eu me diverti bastante com ele, então classificação bom. Stardew Valley é um jogo muito famoso e merece toda a fama que tem. É tão bom quanto as pessoas dizem que ele é. E enquanto ele não é realmente o criador desse gênero de fazendinha com namoro e decoração de casa e essas coisas, ele é realmente a cara desse gênero de jogo, né? Porém, ele não é meu favorito do tipo. Ainda assim, ele é muito bom. Classificação excelente. Spelunky é um jogo difícil pra cacete, mas muito divertido. E quando eu comprei ele, eu fiquei jogando assim, dia e noite por umas 2, 3 semanas, assim, sabe? Eu cheguei até, tipo, o terceiro mundo, eu acho. Apesar de eu ser horrível no jogo, eu achei ele extremamente divertido. Então, classificação boa. GTA San Andreas. Acho que essa é a primeira opinião mais polêmica aqui da lista. Porque ele é um clássico, ele é GTA, né? Uma das franquias mais populares do mundo inteiro. Mas eu admito que eu nunca dei bola nenhuma pra GTA, cara. Nunca foi um jogo que me agradou, não entendo qual realmente é o atrativo da franquia. Sei lá, nunca foi minha praia GTA. Eu gosto de dirigir, matar os pedestres, sei lá. Mas eu não gosto dos personagens, eu não gosto das missões. O mundo nunca me foi muito interessante em nenhum dos jogos. Você tem 10 milhões de quilômetros quadrados. E daí, tá ligado? Vou jogar basquete ou golfe. Eu nem gosto de basquete ou golfe, tá ligado? Classificação mediana. Stories, The Path of Destinies. É um jogo curtinho, simplesinho, assim, meio cartunesco, onde você controla essa raposinha e tem que guiar ela através de uma aventura pra impedir um rei de, tipo, dominar o mundo, alguma coisa assim, não lembro direito. Mas é bem divertido, assim, o charme do jogo não tá exatamente na gameplay, exatamente, por mais que ela seja satisfatória até, mas sim na história, no diálogo dos personagens. É interessante tentar obter cada um dos finais do jogo, sabe? São todos bem divertidinhos, assim, interessante. Classificação boa. Escape Dead Island. Esse é um jogo que não é muito bem avaliado online, se eu não me engano, mas eu acho isso completamente injusto. Porque o pessoal parece ter julgado ele pelos mesmos padrões que um jogo principal da franquia, sabe? Ele não é, ele é só um spin-off mais simplificado de todas as formas possíveis. E pro que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. A história é legal, o gameplay, por mais que seja simples, é bonzinho, sabe? É um jogo bacana. E cumpre todas as promessas que faz, que não são muitas, nem muito grandes, sabe? Classificação, bom. Chimera Destroy All Monster Girls.
Esse é um jogo de graça e definitivamente uma das joias desconhecidas da Steam, sabe? É um jogo onde você joga com uma menina monstro quimera e você tem que derrotar todas as outras meninas monstros e, se não me engano, obter o poder delas, eu não lembro direito, eu joguei há muito tempo. Mas, assim, é super divertidinho, é de graça, é bonitinho, recomendo bastante. A classificação, excelente. Hades é outro jogo indie super popular, um roguelike com personagens, história e gameplay excelentes, então classificação excelente. Fear 3 foi um jogo que eu me diverti bastante jogando, mas eu joguei em cooperativo com um amigo meu, então talvez em single player não seja tão bom assim. Eu nem sei se dá de jogar single player na verdade. Classificação boa. Trine, o primeiro da trilogia, tem visuais bacanas, um gameplay divertido assim. Por mais que eu tenha jogado sozinho, foi bem interessante. Então, classificação boa. The Vagrant. Eu não tinha expectativa nenhuma pra esse jogo. Até porque a arte, a capa, os vídeos são bem... Se você procurar, você vai ver, sabe? Eles são bem apelativos, pra dizer o mínimo. Mas assim, cara, tudo me surpreendeu. A história, os personagens, o gameplay. Ele não é um jogo preguiçoso como eu imaginei que seria. Foi extremamente divertido e dá de ver que tem realmente muito paixão por trás do jogo. Classificação excelente. Dragon's Dogma, tá na hora de falar outra opinião polêmica. E é que eu acho esse jogo um puta porre. Eu não gostei nem um pouco, não tive prazer nenhum em passar 3 horas andando de um lado pro outro no mapa, sendo atacado por bandidos e lobos, pra chegar na cidade e não encontrar o NPC que eu deveria estar conversando, porque ele não tem marcação nenhuma no mapa e a wiki tá toda errada. Ah, mas tem que ser imersivo, não sei o que lá, não pode fast travel. Realmente eu fiquei imerso em tédio, classificação ruim. Mu Online. Eu especificamente lembro de jogar no servidor Subway, eu não sei nem se ainda existe esse servidor, eu acho que era pirata, né? E é uma daquelas mídias que definiram meu senso de estética e me marcaram muito minha juventude, sabe? Eu tenho muito carinho por esse jogo. Por mais que a gameplay dele não seja lá incrível, sabe? É basicamente um jogo de farmar, assim, de matar monstro, de farmar item pra melhorar seus equipamentos e focar no PVP. Mas eu jogava assim como qualquer outro MMO de forma bem casual, sabe? Botando uma música, matando monstrinho, tentando deixar meu boneco o mais bonito possível, porque assim eu gosto de jogar MMO. Classificação favorito. The Darkness 2. É um jogo de tiro e tudo que eu lembro é que você é tipo um pistoleiro fodão, assim. Eu acho que possuído por um demônio ou algo assim. Mas foi bem divertido, assim, sabe? Eu lembro de ter achado um jogo bacana de eu não me arrepender de ter jogado o game, sabe? Foi ok. Classificação mediana. Shadowgrounds. Um jogo que eu joguei quando eu tinha um PC muito ruim. O meu PC ainda é ruim até hoje. Mas quando eu joguei esse jogo eu tinha assim uma batata como computador, sabe? E ele quebrou o galho na época, sabe? Não é nada demais, é só um joguinho de tiro, assim, de câmera isométrica, onde você mata hordas e mais hordas de alienígenas. Eu não lembro da história dos personagens, e só como gameplay era direto. Mas assim, como eu disse, quebrou o galho. Classificação mediana, então. Não me deixou ficar entediado, né? Evoland, o primeiro jogo. Eu amei esse joguinho. Na verdade, eu gostei tanto dele que até me deu vontade de jogar um RPG de turnos pela primeira vez na vida. Classificação boa. Shrouded in Sanity Freebirth. É um joguinho, outro daquelas joias escondidas da Steam. É outro jogo gratuito do gênero Souls-like, assim, com gráfico pixelado, lindíssimo jogo. Só porque, assim, eu acho que, não sei se era uma DLC ou um spin-off ou qualquer coisa do tipo. Eu acredito que ele seja relacionado a outra franquia de jogos, mas eu nunca joguei o resto da franquia, sabe? Mas eu lembro que eu achei esse jogo, assim, muito bom. E eu zerei ele, tipo, uma noite, assim. Não que ele seja muito grande, né? Mas enfim. Rank bom. Emily is Away. Um amigo me deu de presente na Steam. E ele, assim, o perfeito simulador de nerd fracassado, tá ligado? Experiência canon de todo imbecil nerdola. Classificação boa. How to Survive. É um RPG isométrico de zumbis, onde tem sistema de crafting. E eu acredito, talvez eu esteja viajando aqui, mas eu acredito que tem tipo um narrador onisciente, assim, engraçadinho, tá ligado? E eu lembro que pra salvar o jogo, pra liberar os pontos de save, que são tipo casas seguras, você tem que passar por meio que um desafio. Você aperta um botão lá e a porta começa a se abrir, fazer um monte de barulho e atrai um monte de zumbi. E quando eu joguei como eu era criança, eu ficava super tenso nessas partes, sabe? Mas enfim, é um joguinho bacaninha. Classificação bom. Reigns, cara, esse jogo eu fui muito besta, porque eu vi um youtuber jogando esse jogo
E o youtuber, assim, tava, nossa, que jogo massa, que divertido, não sei o que lá. E chegando várias escolhas interessantes. O jogo é basicamente só dizer sim ou não, sabe? Vem uma pessoa até você, você é um rei, e fala, ah, acabou a água do poço, a gente pega do rio? Sim ou não? Aí uma das escolhas vai ter uma consequência aleatória, assim. Enfim, eu vi esse youtuber jogando, parecia super divertido, eu comprei o jogo e não era nem um pouco divertido, sabe? Eu totalmente caí nessa balela. Então, prestem atenção aí, pessoal. O jogo que você tá interessado é realmente bom? Ou é só o youtuber que tá jogando ele que faz o jogo parecer bom? Titan Quest Immortal Throne. Cara, esse é outro RPG que me marcou muito minha infância. Mas, diferentemente de Oblivion, quando eu rejoguei ele há pouco tempo atrás, assim, eu vi que o gameplay não envelheceu muito bem, sabe? O cenário é bacana, o visual é bacana e tudo. A história é super simples, não tem muito o que se discutir, sabe? Você é só um herói lá que tem que ir e matar o Malvadão, que tá revivendo, tipo, o capeta. Mas o gameplay, cara, é basicamente, sabe, clica no monstro até ele morrer, assim, não tem muita dinâmica. Mas o pior de tudo é o quão miguelão são os desenvolvedores com a experiência do jogo, sabe? Deve ter uns 80 poderes no jogo, umas 80 habilidades, mas você vai zerar a primeira campanha, tirando a DLC, tipo nível 30, 40 assim, e só vai ter liberado uns 3 poderes, sabe? Porque cada poder tem uns diferentes níveis, né? E se você só botar um ponto em cada poder, parabéns, você tem 80 poderes de merda, assim, que não serve pra porra nenhuma. Então você tem que botar lá 8, 16 pontos em uma habilidade e vai zerar o jogo com 3 habilidades, assim, sabe? Eu acho que poderia ter sido um jogo muito mais divertido se eles tivessem sido mais generosos com a recompensa do jogador, sabe? Mas ainda assim é um jogo que eu me sinto muito nostálgico e que não é ruim, tá ligado? Então, classificação excelente, mas é mais pelo que ele significa emocionalmente pra mim, sabe? Hard Reset é um daqueles boomer shooters, só que você mata robôs. E foi o jogo que me fez perceber que eu não gosto muito do gênero, sabe? Classificação ruim. Path of Exile. É um clone de Diablo. Nada de errado com isso. Mas como nos jogos clássicos de Diablo, as classes são trancadas por sexo de personagem. A árvore de skills dele, de habilidades, é o tipo que eu mais odeio. Que é aquele que tem 10 milhões de habilidades insignificantes, sabe? Ah, se você botar um ponto aqui toda terça-feira do mês de abril, você vai ter mais 0,1% de chance de dar mais 12 de dano contra inimigos do tipo planta. Tem um monte de habilidade assim, tá ligado? E eu acho isso ridículo só pra poder dizer, olha quanto poder a gente tem, não sei o que lá. Super toscão, não achei muito interessante isso. Rank ruim. Far Cry 2 é um clássico e esse eu gosto bastante. Foi o primeiro jogo da franquia que marcou o caminho novo que ela passou a seguir daí em diante, né? E realmente é um jogo excelente. Apesar do último mapa ser bastante apelativo. Zombie é um jogo de zumbi hardcore. E eu cheguei super pertinho do final. Super pertinho, assim. Eu devia estar, sei lá, cara, 1 hora, 2 horas de distância de zerar o jogo. E eu morri. E como é um jogo hardcore, eu perdi meu personagem. E depois disso eu não senti vontade de jogar o jogo, tá ligado? Ah, foda-se, então morri e acabou aí. Mas não é um jogo ruim, né? Eu só não sou um grande fã de mecânicas hardcore, assim. Então, classificação boa. Quem sabe um dia eu pego pra jogar de novo. Creativerse. Um único motivo pelo qual qualquer pessoa já jogou isso é porque ele era de graça e Minecraft não. E hoje em dia ele não é mais de graça. Classificação ruim. Fallout, o primeiro jogo. Me surpreendeu bastante, tá? Tipo, tem umas mecânicas que eu fico impressionado como os desenvolvedores colocaram num jogo antigo com limitações tão intensas, sabe? Ele parecia ser realmente um jogo assim, 10 mil anos à sua frente. Classificação boa. Alice Madness Returns. Eu adorei o jogo, achei ele lindíssimo em visuais, assim. Achei muito interessante como a Alice muda de roupa em todo mundo novo que ela entra. E a história é super bacana também. E o gameplay é bem satisfatório. O que não é satisfatório é a dificuldade que eu tive para poder jogar esse jogo em primeiro lugar. Eu comprei ele na EA. E a EA, apesar de estar vendendo o jogo, ela não cuida mais do software, sabe? O jogo tá desatualizado na loja deles. E você não consegue abrir o aplicativo, o game, pelos arquivos que eles te disponibilizam para baixar. Aí eu tentei piratear o jogo. E também não funcionou. Aí eu tive que comprar ele na Steam de novo. E só aí funcionou quando eu modifiquei as configurações internas lá do jogo. Então é um jogo muito bom, mas você vai ter que comprar na Steam.
e ainda fazer um trabalho extra, né? Mesmo assim, classificação excelente. Don't Starve Together. Eu nunca consegui nem passar dos cachorros que vem no dia 4, ou sei lá. Não quando eu tava jogando sozinho. Mas jogar com amigos é interessante, assim, né? Classificação mediana. The Elder Scrolls Online. Cara, eu sou um grandíssimo fanboy de The Elder Scrolls. Eu já perdi, assim, inúmeras horas jogando os games da franquia e vendo vídeos sobre a lore e até lendo os livros que foram publicados. Mas, cara, o MMORPG não passa mesmo o sentimento, sabe? É como se fosse uma versão infantilizada da própria história, uma flanderização de The Elder Scrolls, sabe? Tudo é tão mais clichê e apelativo para o maior número de audiência possível. E até os próprios visuais do jogo não são mais interessantes, sabe? A armadura parece que é só uma pintura sobre a pele do seu personagem, não tem nada muito... não tem um relevo, assim, sabe? E o sistema de batalha tá meio horrível. E o pior de tudo, é um daqueles MMOs RPGs que tem, tipo, 4 milhões de sistemas diferentes. Qualquer aranha que você mata dropa 7 mil itens que você nunca vai usar. Porque cada um deles tem uma função específica em um desses sistemas que você também nunca vai usar, sabe? Porque você pode craftar uma poção que pode mudar a cor do cocô do seu cavalo. Foda-se, mano. Enfim, eu não gosto de The Elder Scrolls Online. Eu acho que estraga a lore, o gameplay é ruim, tem um monte de função desnecessária, o visual é feio, então a classificação é pior. Price. Eu não lembro de quase nada sobre a história desse jogo, só que ele é tipo uma visual novel, meio que de investigação assim. E eu acho que foi a primeira visual novel que eu joguei, então ele tá aqui na lista. Classificação mediana. Royal Quest. Eu nunca joguei ele no seu auge, assim, mas pelas mecânicas que eu experienciei, o gameplay, o combate e o visual do jogo, eu acredito que ele deve ter sido bem legalzinho em seu auge. Classificação mediana. Death's Door. É um Souls-like bonitinho, assim, o diferencial dele é que é fofinho. E ele é bem bacana, o gameplay é legalzinho. Porém, eu zerei o jogo sem nunca ter obtido um único upgrade de vida para o meu personagem. Porque para conseguir esses, você tem que achar umas portas, uns negócios lá escondidos. E eles são escondidos até demais, sabe? Classificação boa. Dwarfs F2P, Free to Play, né? Cara, quando eu descobri esse jogo, eu fiquei obcecado por ele, assim, por umas 2 semanas. E é um daqueles jogos onde você administra uma cidade assim, mas até ela ser inevitavelmente destruída, sabe? E é super, super simples com as suas mecânicas, mas é bem viciante assim. Eu acho que faz um trabalho excelente com muito poucos recursos. Classificação boa. Trine 2, eu acho que é o auge da franquia. Os cenários são lindos, o gameplay é muito divertido, os personagens interagem muito mais, assim, conversam muito mais. E são, consequentemente, muito mais profundos e interessantes de se ouvir. Pra mim, é um jogo excelente. Medal of Honor, TM Single Player. Eu não lembro a data que saiu o jogo, né? Então, é um jogo de tiro bacaninha, mas nada memorável, assim. Classificação boa. The Witcher, o primeiro jogo. O mundo é interessante, a lore é legal, os personagens são divertidos, assim, são interessantes também. Mas eu nunca entendi o sistema de equipamentos do jogo, não, pelo menos não o de armas, assim. Você pode equipar uma miríade de diferentes armas, mas eu nunca senti uma diferença de equipar essa ou aquela, sabe? E eu tive um bug, eu sofri um bug no jogo que basicamente corrompeu meu save. Eu nunca pude concluir o jogo. E o jogo é bastante grande e como já não era uma gameplay muito divertida, eu nunca senti vontade de continuar, assim. Classificação ruim. Tomb Raider, o de 2013. É muito da hora e eu concordo com a maioria aqui. Classificação boa. The Incredible Adventures of Van Helsing. O gameplay não é muito bom, sabe? E o sistema de itens, assim, você troca uma armadura, mas... E ela tecnicamente muda seu visual, mas são detalhes, assim, tão pequenos que é basicamente... Seu visual não muda, essencialmente, sabe? Vai mudar a aba do seu chapéu, mas o visual é basicamente o mesmo. Independente do equipamento que você está usando. Mas os personagens e diálogos são muito bons, assim. Eles seguram bastante a gameplay. E pelo menos os status dos equipamentos são bem mais claros do que eram no The Witcher, sabe? Não tem uma confusão de, será que essa espada é melhor ou pior do que a outra? Tipo, não, é óbvio qual é melhor e qual é pior. E eu não tive problemas de save corrompido, né? Então, classificação boa. Dead Island. Apesar da polêmica com o trailer, eu acho um excelente jogo. Minecraft. Eu não preciso falar nada aqui, né? Eu acho que é o jogo mais popular do mundo inteiro. E eu concordo com a maioria.
Minha infância foi basicamente ouvir Evanescence e jogar Minecraft. Classificação favorito. Borderlands, o primeiro jogo muito característico, que estabeleceu toda a imagem da franquia, né? E muito divertido. Classificação boa. Borderlands 2 é igual ao primeiro, só porque melhora em tudo, né? Nesse caso eu sou apenas mais uma voz na multidão e eu concordo com a maioria. Classificação excelente. Left 4 Dead 2 merece todo o sucesso e glória que ele recebe da comunidade online. É uma das poucas joias produzidas pela Valve quando ela ainda criava jogos. E inclui também nessa classificação aqui o primeiro game, já que ele vem junto com o segundo, né? Classificação excelente. Stronghold HD. Cara, eu só lembro que o 3D era bizonho, assim, extremamente feio o jogo. E eu cheguei numa fase que eu não consegui passar. Então, classificação ruim. Brothers, A Tale of Two Sons. É outro daquele jogo que eu vi um youtuber jogando e falando, nossa, esse jogo é incrível, não sei o que lá. E colocava certinho os cortes mais interessantes do gameplay, não sei o que. Eu caí nessa, comprei o jogo e achei uma porcaria. Então, sempre desconfie de youtubers. Classificação ruim. Friday the 13th. Eu só peguei o jogo porque ele tava de graça. Eu nem gosto de jogos de puzzle, tá ligado? Então, classificação ruim. Bulletstorm. Eu lembro de ser muito divertido, estiloso. Eu acredito, eu posso estar viajando, mas eu acredito que o dublador do protagonista é aquele Blackjack. Mas algo que eu lembro com certeza é que quando você atira de sniper, você pode controlar o tiro da sniper, assim, em câmera lenta, no meio do ar, assim, bem interessante. Classificação boa. Wakfu é outro MMORPG. Eu baixei ele porque eu achei a arte divertida, mas assim que eu entrei no jogo eu já percebi que eu não ia gostar do gameplay, né? Mas a comunidade é bem bacana, sabe? Eu tinha mal entrado no jogo e um carinha já veio falar comigo, me ajudar a aprender as mecânicas, a jogar, a subir de nível e tal. Então, não é muito a minha cara o jogo, sabe? Eu não gostei muito do gameplay, mas a comunidade parece boa. Mas eu não gostei, então a classificação é ruim. Fallout 3 foi simplesmente mágico, assim, um jogo que marcou minha infância, tudo era extremamente divertido nesse jogo. E foi aquele que realmente cristalizou a nova imagem do Fallout para a comunidade atual, assim, né? Classificação excelente. Chantelise é um jogo lindo, que mistura 2D com 3D, mas também é um jogo difícil pra caralho, que eu cheguei até o último chefão e não consegui matar ela. Aí eu desisti e nunca mais voltei a jogar o jogo. Mas ainda assim é muito visualmente interessante, a história é bacaninha. E a gameplay tem um sistema único, assim, sabe? Onde seus poderes são determinados pelos cristais que você coleta e você pode misturar eles. É bem interessante, assim. Classificação boa. Metro 2033. Minha opinião é genérica. Classificação excelente. Terra, eu nunca gostei desse MMO, por mais que eu seja um fã de MMOs, assim. E o motivo por isso é porque eu acho o visual do jogo horrível, sabe? Eu acho as armaduras feias, eu acho os monstros genéricos. As missões não são nada interessantes também. E as classes são trancadas por sexo. Então a classificação é ruim. The Braves and Bows é um jogo curtíssimo, assim, de visual bem simples. Mas assim, não é horrível também, sabe? Isso não é muito memorável. Classificação mediana. Skyrim é uma obra-prima. Milhares de pessoas já testaram sobre isso. E eu concordo 100% com tudo que elas falam. Classificação favorito. Trine 3. Aqui começa o declínio da franquia, sabe? Lindo o jogo, os personagens são ainda mais faladores, mas é um jogo de 10 anos atrás que ainda custa R$ 41 até hoje. E o pior de tudo, você pode zerar ele em tipo 2 horas e meia. Eu zerei ele várias vezes e eu tenho tipo 6 horas na Steam. E o pior é que quando você zera, a história nem é concluída, isso é tipo só um prólogo e fica tipo naquela, compre o próximo jogo pra saber o que acontece depois. Eu já comprei o jogo. É esse jogo que eu tô jogando agora. É ridículo fazer um negócio desse, sabe? O jogo dura 2 horas e você tem e ele é só o prólogo pro Trine 4. Não, vai se fuder. Eu achei assim, uma tática mercenária e indesculpável que eu não considero nada melhor do que pior. Tree of Savior é um jogo lindíssimo, assim, tudo sobre ele, a música, até as telas de loading do jogo são lindas, os personagens são muito bonitinhos. E é outro daqueles MMOs que eu joguei assim como um jogo de moda, basicamente. Eu só jogava pra ficar relaxando, ouvindo música, um podcast, matando monstrinho e juntando dinheiro pra trocar a roupa do meu personagem. Mas eu também sou um daqueles malucos que gosta de ler a história do MMO. Assim. É boa, tinha umas missões assim surpreendentemente complexas. E é um dos MMOs assim que eu mais joguei, eu acho. Classificação boa. GTA 4. É GTA.
e é o quarto jogo da franquia. Classificação mediana. Resident Evil 0 tem a gameplay e a atmosfera do Resident Evil 1, mas toda a qualidade de vida de um jogo moderno. Classificação excelente. Far Cry 3. Ele pegou tudo que era de bom no Far Cry 2 e poliu e melhorou. Então realmente chegou a um auge da franquia, na minha opinião, nesse jogo. É uma experiência mais sólida do que nunca. Classificação excelente. Muito marcante assim o jogo, né? Assassin's Creed Origins. Foi o primeiro jogo da franquia Assassin's Creed que investiu nesse sistema de RPG, eu acredito. E quando eu joguei ele, apesar de ser um RPG bem ruinzinho, foi um jogo que me encheu de esperança, sabe? Que eu pensei, o futuro dessa franquia é glorioso, assim. Vai ser uma grande franquia de RPGs daqui pra frente. Classificação mediana. Molly é uma visual novel indie, onde você lida com, assim, maus tratos de uma criança, né? Eu lembro que os adultos dessa história são, assim, horrivelmente burros, assim, idiotas pra cacete. Tipo, é óbvio que a criança tá sofrendo. E eu comentei isso, e o criador da visual novel, ele falou, não, cara, é uma história baseada em fatos reais, tá ligado? Não é um erro de, não é um erro de roteiro. Aí eu, putz, cara, que merda, sinto muito. Classificação mediana. É uma visual novel curtinha, assim, de visual simples, mas é uma história interessante. Dungeon Siege 2 é outro dos grandes RPGs da minha vida, né? Eu acho que eu tenho cenários desse jogo na minha cabeça até hoje, assim, algumas mecânicas também. E ele é muito divertido. Porém, é bastante difícil fazer ele rodar em sistemas modernos, tá? Eu tentei jogar ele várias vezes, eu baixei e tentei jogar o jogo e não rodava de forma alguma. E eu nem sei como eu fiz pra rodar da última vez, tá bom? Eu não sei o que eu fiz pra fazer o jogo funcionar da última vez. Mesmo assim, classificação excelente. CS 1.6, Counter-Strike 1.6. Cara, eu gostava muito de jogar os níveis de zumbi desse jogo. Online, LAN, assim. Eu lembro que tinha aqueles laser e o pessoal tinha que fazer escadinha de zumbi pra chegar nos sobreviventes. Também, às vezes, tinha um modo onde só tinha uma sobrevivente, que era a Jill. E ela tinha uma giratória e todo o resto do pessoal virava zumbi e aparecia o Nemesis também. Os mods desse jogo eram muito divertidos, assim, sabe? Classificação excelente. Ragnarok. Talvez o MMO que mais marcou minha vida, assim, sabe? Todo o meu senso estético e por mídia, assim, foi muito influenciado por Ragnarok. E uma curiosidade, eu baixei ele de novo recentemente, só porque eu não joguei ainda. Ele tá no meu PC aqui. E quem sabe eu posso ter uma gameplay de vendo se ele é tão bom quanto eu lembro dele sendo assim. Mas mesmo assim, só pela nostalgia e pela imagem que eu tenho dele na minha cabeça, ele é um dos meus jogos favoritos. O Bolsen é outra cópia de Diablo, mas nesse caso ele é uma bosta em tudo que ele faz. O sistema de você virar um demônio é todo quebrado, horrível. Você não é tão poderoso assim pra ser forçado aí de cara com os inimigos, sabe? Você vai acabar morrendo. Os personagens são chatos. O design é feio de tudo. E a história nem é tão interessante assim, sabe? O gameplay não é bom, os personagens são bons, a história não é boa. Classificação ruim. Ah, e aparentemente também foi um golpe esse jogo, tá? Então, Unturned. Era outro daquele jogo que eu jogava quando era criança porque eu não tinha Minecraft original. Mas eu lembro desse tendo, diferentemente de outras cópias de Minecraft, esse tinha bastante potencial, assim. Só porque eu acho que ele nunca foi aproveitado por completo. Classificação mediana. Metro Last Light. Eu concordo com a maioria. Jogaço. Classificação excelente. Age of Empires 2. Era muito divertido jogar em LAN, mas single player nem tão divertido assim. Classificação bom. BioShock 1. Um dos melhores FPS que eu joguei na minha vida, sem dúvida. Mas ele é um jogo super famoso, então eu não acho que eu precise aqui derramar elogios sobre esse game quando já tem tantas outras pessoas fazendo o mesmo na internet. Classificação excelente. Dishonored é um jogo bonito, estiloso, legal de gameplay. Ele oferece diferentes formas de alcançar o mesmo objetivo em cada nível, que é sempre bem interessante. Eu gostei bastante dele. Classificação excelente. Fallout Shelter é um jogo de celular mega simples e mega desinteressante pra mim. Classificação ruim. Terraria. Cara, eu entrei nele, joguei por 5 horas, não soube o que fazer, não entendi porra nenhuma. Fiquei entediado e nunca mais joguei. Mas eu não acho que seja ruim, sabe? Eu joguei um pouco com um amigo também e a gente fez um pouco mais de progresso. Mas ele também não sabia muito bem o que fazer e a gente acaba nunca mais jogando também. Mas assim, eu acho que se eu tivesse começado a jogar isso assim, por volta dos 13 anos, eu também ficaria obcecado por Terraria. Então, classificação mediana. Dark Messiah of Might and Magic. Teria sido o meu jogo favorito do ano passado se eu não tivesse jogado outro jogo
Mas assim, cara, jogaço, eu amei essa experiência, sabe? E eu sei que vou rejogar ele no futuro. Os personagens são incríveis, o gameplay é incrível, ele é cheio de segredos, ele tem umas mecânicas bem diferentes. E eu acho que foi um dos únicos jogos que realmente faz a experiência de jogar como um vilão, seguir o caminho vilanesco da história, algo recompensador e interessante, assim. Classificação favorito. Need for Speed Most Wanted. Eu acho que é o único jogo de carro que eu gostei na minha vida, que eu já joguei e achei massa. É um jogo super estiloso, tem mecânicas bem divertidas e tem até uma historinha surpreendentemente legal, assim. Infelizmente, quando eu era criança, eu não fui capaz de zerar o jogo. Porque se eu já sou um gamer horrível hoje em dia, né? Imagina eu 10 anos mais novo. Mesmo assim, classificação excelente. Call of Duty 2. Cara, eu zerei esse jogo de novo e de novo e de novo. E quando eu não tava jogando esse jogo, eu tava correndo por aí com a arminha de madeira na mão, fingindo que eu tava na Segunda Guerra Mundial, sabe? Classificação preferido. Grim Dawn. Eu acredito que seja dos mesmos criadores de Titan Quest, ou pelo menos é um sucessor espiritual, como dizem. E assim, tem visuais lindos, a história parece bacaninha, e as primeiras horas de jogo são muito divertidas, assim. Só porque logo ele cai naquele mesmo erro de Titan Quest, que é os desenvolvedores ficar miguelando o XP, e acaba com o mesmo problema. O problema do Titan Quest, você vai zerar o jogo com 3 poderes, sabe? Mas isso não é tudo, porque é outro daquele jogo que você comprou o game e chega no final dele e ele fala, opa, a história não acabou ainda, você tem que comprar a DLC. E eu acho isso ridículo e não acho que é uma prática que deve ser permitida na indústria. Até porque é um jogo caro, mano. Classificação pior. Fireboy and Water Girl in the Forest Temple. É o jogo do menino fogo e da menina água, mano. Todo mundo já jogou no Clique Jogos, alguma coisa assim, né? E eu não ironicamente acho um jogo bom. Aim Racing é outro jogo que eu joguei quando tinha um PC horrível, assim. E eu não lembro de nada muito marcante sobre ele, só que eu cheguei num nível que eu não conseguia passar de nenhum. Classificação ruim. Gothic. Eu entrei, joguei por 3 horas, não entendi nada, não soube o que era pra fazer. Eu desisti. Classificação ruim. Mists of Noia. É um jogo lindo, mas que é outro daqueles que não tem exatamente um tutorial. Eu entrei, fiquei perdido por horas, não soube o que fazer, não soube como fazer progresso, não estava me divertindo, saí do jogo um dia e nunca mais voltei a jogar. Classificação ruim. Spooky's Jumpscare Mansion. Eu joguei esse jogo antes da fama, super underground, cara, aqui, né? Mas eu fico feliz que ele tenha ficado famoso e eu acho que ele merece sim toda essa popularidade. Ele é um jogo bem criativo e divertido. Classificação boa. Jotun, Valhalla Edition. É um jogo daqueles boss run, eu acho que é o nome do gênero. É um jogo que você só mata chefão. Não foi muito apelativo pra mim, assim, sabe? Não me atraiu muito. Classificação ruim. Riddle School 2. É um jogo point and click, flash, também do Click Jogos. Mas eu acho que foi o único jogo de flash que eu zerei na minha vida inteira. Então ele tá aqui na lista também. E ele é bacaninha, assim. Classificação boa. Fallout New Vegas. Uma obra-prima. Jamais vai sair outro jogo como esse. E ele simplesmente ofusca qualquer outro game da própria franquia. Classificação favorito. Paladins. Eu nem gosto de jogos competitivos de tiro. Só joguei pra brincar com os amigos, assim. Classificação ruim. Saints Row 2. É GTA, só porque é engraçadinha. Classificação mediana. Resident Evil 4. Jogo famoso e popular, e eu gosto tanto quanto qualquer outra pessoa. Classificação excelente. O Adanohara e o Grande Mar Azul. Foi, eu acho que o único jogo de RPG Maker que eu zerei, assim. E enquanto a história é excelente e o visual é lindíssimo, o gameplay não é lá grandes coisas, sabe? Na verdade é bem ruimzinho. Eu acho que seria melhor até como uma visual novel mesmo. Classificação bom. Dragon Age Origins. A humilde origem da franquia, né? E parte de jogo ação, parte de jogo de estratégia. Os personagens são bem únicos e a história do mundo é interessantíssima. Foi bom na época e ainda é hoje em dia. Classificação excelente. Battlefield 3. Eu nem lembro se esse jogo tem uma campanha single player, mas eu lembro que eu joguei um pouquinho de partidas multiplayer online. E eu passava assim, tipo, 20 minutos andando no mapa pra morrer pra um cara de sniper a 10 mil km de distância, assim, do nada. Classificação ruim. Far Cry Primal. Aí aqui já era o terceiro jogo da franquia, que era exatamente a mesma mecânica, tudo idêntico. Até o mapa do Primal, se não me engano, é o mesmo mapa do terceiro game. E aqui eu já tava de saco cheio, né, cara?
vai até um posto avançado, mata todo mundo, libera uma nova região, prossegue pro próximo posto avançado. Aqui já estava saturada essa mecânica, e aqui eu perdi a esperança na franquia. Classificação mediano. Eu não tenho nenhuma vontade de jogar um novo jogo de Far Cry, pelo menos não tão cedo. Prince of Persia: Two Thrones é um clássico do PS2, jogão muito evidentemente fruto do seu próprio tempo. E surpreendentemente a gameplay é boa até hoje, cara. Eu zerei ele de novo uns 3 meses atrás e a jogabilidade não é ruim não, é muito boa até hoje. Classificação excelente. Graveyard Keeper é outro daqueles jogos que não tem um tutorial, nem indicação, nem sugestão, nem dica de nada. Eu entrei e joguei ele por tipo 10 horas e eu não consegui fazer quase nenhum progresso. Aí eu tive que começar a olhar na Wikia e guias, essas coisas, e eu perdi o interesse. Pra mim esse tipo de game design é horrível. Classificação pior. Final Fantasy Type 0. Você lembra que eu falei que o Evoland me deu vontade de jogar um jogo de RPG de turno? Eu sei que o Type 0 não é exatamente um RPG de turno exatamente, mas eu resolvi introduzir a mim mesmo aos poucos ao gênero, e eu achei uma bosta, cara, eu achei horrível. Tem 11 personagens desde o comecinho do jogo. Eu não vou me apegar a tudo isso desde o primeiro minuto de game, tá ligado? E tem 1 milhão de menus no jogo, você começa já com 1000 itens. É um jogo que te sobrecarrega demais desde o começo. E eu nem entendi exatamente como é que funcionava o sistema de batalha, tá ligado? Foi basicamente uma experiência bem ruim. E olha que eu tava bem empolgado pra virar um fã de Final Fantasy, sabe? God of War 1, o primeiro jogo. Concordo com a opinião popular, é um jogo excelente. Lord of the Rings, The Return of the King. Era um jogo muito interessante, assim, sabe? Eu acho que o primeiro nível era muito bom, eu joguei várias vezes. E a gameplay era boazinha também, mas ele é muito difícil, cara. Pelo menos na minha memória ele era muito difícil, assim. Mas eu tenho curiosidade de jogar qualquer outra hora dessas aí pra ver se o jogo era realmente isso tudo de difícil, se eu era só uma criança e não conseguia completar o game. Enfim, classificação ruim até então. Naruto Ultimate Ninja 4. Surpreendentemente bom pra um jogo de anime, sabe? Até a campanha single player, assim. E é claro, o multiplayer versus é realmente aonde o jogo brilha mais ainda. É um jogo muito bom. Overlord, o primeiro game. Eu não dava nada pra esse jogo. Eu tinha zero expectativas e ele me surpreendeu de novo e de novo. O gameplay dele eu pensei que ia ser horrível porque você ataca no espaço e controla seus minions com o mouse. Eu pensei, nossa, que desconfortável, né? Mas não, cara, uma vez que você começa a jogar o jogo, faz todo sentido, assim. Você realmente entra nessa mentalidade. E a história, que eu pensei que ia ser algo, tipo, super básico, só pra ter uma desculpa pra jogar esse jogo, acabou me surpreendendo no final do game. Como resultado, foi uma das maiores surpresas pra mim em 2024, assim. Foi um dos jogos que eu mais gostei daquele ano. Então, classificação excelente. Sunhaven. Esse é o meu Stardew Valley favorito. Pra mim, ele é superior à sua inspiração em absolutamente tudo. Os personagens são mais legais, mais bonitos, o mundo é mais interessante, o sistema de decoração de casa é mais legal. Eu amo esse jogo. Eu mal posso esperar eu esquecer como foi jogar ele pra eu jogar de novo, sabe? Classificação favorito. Dark Souls 1. Só insira uma opinião genérica aqui, sabe? Classificação boa. Dead Rising 2. Zumbis, mas uma dose perfeita de comédia e drama. Jogaço. Classificação excelente. Dead Rising 3. Tão bom quanto o primeiro jogo, mas dessa vez tem uma menina emo, que deixa tudo melhor ainda. Classificação excelente. BioShock 2. Tão bom quanto o primeiro jogo, mas dessa vez você é um monstro, que deixa tudo melhor ainda. Classificação excelente. BioShock 3. Eles tiveram coragem de mudar o cenário do game, cara. Eu achei isso, assim, bem admirável, sabe? E realmente não estragou em nada. Foi um jogo que pode se manter a cabeça erguida e se dizer como um BioShock mesmo. Lado a lado aos seus antecessores. Classificação excelente. Dead Rising 4. Eu sei que a fanbase do jogo, da série Dead Rising, odiou esse jogo, que criticaram 1001 coisas. Mas assim, eu não achei uma abominação injogável como fizeram o jogo parecer, sabe? Eu achei ele bem divertidinho, assim. É um jogo bacana, cara. Classificação boa. Dread Delusion. É um game que eu tô jogando agora mesmo. E, cara, pra mim já é o melhor jogo do ano, sabe? É um jogo excelente, incrível. As missões são
não tem uma missão chata genérica no jogo. Todas elas têm algum desenvolvimento interessante. E os visuais do game são lindíssimos. Classificação excelente. Xanadu Next. Outro jogo que concluí ano passado e outro que poderia ter sido o meu jogo favorito do ano passado se não fosse por Sunhaven. Assim, a gameplay é muito divertida, o visual é lindo, os personagens são interessantes. E ele já fazia esse negócio de ter um cenário todo interconectado assim, num mundo semi-aberto, antes disso ser legal, né? Então, classificação excelente. Assassin's Creed Black Flag. Aqui eu perdi a esperança na Ubisoft de novo, né? E dessa vez na franquia Assassin's Creed. É um péssimo RPG. As missões são incrivelmente tediosas, principalmente as secundárias. A história não é muito boa. E a ideia de deixar um mundo vivo dessa empresa é simplesmente colocar 1 milhão de coletáveis insignificantes pelo mapa, assim. Simplesmente não vale a pena explorar, não tem recompensa nenhuma, não tem uma história legal, não tem um incentivo, sabe, decente. Seria melhor se fosse um jogo linear, basicamente. Mas não, eles querem poder botar aquele negócio de nosso mapa tem 10 mil quilômetros quadrados. Foda-se, sabe? Completamente vazio. Classificação pior. Eu não acho que vou jogar outro jogo da saga Assassin's Creed. Não tão cedo, pelo menos. Champions of Norrath. Simplesmente um melhor RPG lançado para o PlayStation 2. Esse jogo é lendário. Tanto que eu sinto vontade de comprar um Play 2 só para jogar ele de novo até hoje, sabe? O sistema de itens, o gameplay, a história, os cenários, tudo é mágico. Ele é um dos meus jogos favoritos. Black é outro jogo muito famoso, mas eu nunca consegui passar nem da segunda fase. Então, classificação ruim. Dark Souls 2 é outro daqueles games que as pessoas criticam muito, mas eu não acho justo, cara. Eu sei que a história poderia ter sido muito melhor do que acabou sendo. E o cenário tem algumas coisas, tipo pegar um elevador, subir pra cima e chegar num mundo subterrado de lava, que não faz muito sentido. Mas, assim, cara, eu acho que é um jogo bem competente dentro do razoável, sabe? Eu não acho que seja um jogo ruim de maneira alguma. Então, classificação boa. Fallout 4. Em questão de visual e gameplay e loop de gameplay, até a parte da base mesmo, eu acho que é o melhor game da franquia. Mas em questão de design de missões e história e personagens, é um dos piores da franquia. Então, é um jogo bem divisor de águas, assim, sabe? Mas de forma alguma ele é um jogo ruim, tá? Eu tenho 300 horas dele, mais ou menos. Eu só não tenho mais porque eu perdi o meu Xbox. Mas assim, como eu disse, ele é ofuscado pelo antecessor, né? Então, classificação excelente. Shadow of the Colossus. Procure o nome desse jogo no YouTube, assista o primeiro vídeo elogiando ele, e eu provavelmente concordo com tudo que foi falado nesse vídeo. Classificação excelente. Call of Duty World at War. Outro jogo de Call of Duty que se passa na Segunda Guerra Mundial. E quando eu penso nesse jogo, eu penso em lança-chamas, que eu acho que foi introduzido nele. Classificação boa. Crysis. Um jogo de gráficos lindos até hoje. E uma história surpreendentemente boa para um joguinho de tiro. E tem umas mecânicas de gameplay muito interessantes também. Pelo menos o primeiro jogo da franquia eu achei bom. E eu não sei como é os outros, né? Mas é uma pena que a franquia morreu. Overlord 2. Infelizmente eu não posso dizer que é melhor que o primeiro jogo, mas é definitivamente tão bom quanto ele. Classificação excelente. Resident Evil 5. Outro dos meus bebezinhos que é criticado muito pesadamente e assim de forma injusta. Eu sei que algumas pessoas reclamam muito que ele acabou com o clima de terror da saga e ele é muito ação e não sei o que. Mas cara, eu acredito que isso sabe, era o final do arco do Wesker, era essa conclusão dessa história que vinha se estendendo, sabe, desde o primeiro jogo. Era a intenção mesmo ser algo super over the top, super exagerado e grandioso, sabe? E nisso ele funciona, sabe? Ele é um jogo bom. Vampire Survivors. Eu fiquei viciado nesse jogo por tipo umas 2 semanas, jogando tipo qualquer segundo livro que eu tive eu tava jogando ele. Mas eventualmente eu fiquei cansado e nunca mais toquei no jogo, aí eu desinstalei. Mas mesmo assim eu acho que é um dos melhores jogos de celular que eu joguei na minha vida inteira. Classificação excelente. The Coffin of Andy and Leyley. Achei um jogo bem divertido, a gameplay é super simples assim, mas ela é bem variada, sabe? Você sempre tem um objetivo diferente,
alguma mecânicazinha nova. E os personagens são bem interessantes, então ele segura bem o jogo. E a arte é bonitinha até. Classificação boa. Your Turn to Die. Apesar de inspirado no sistema no jogo Danganronpa, eu acho a investigação melhor do que em Danganronpa. Tem vários outros puzzles assim no meio do game. Tem muito mais gameplay, por assim dizer. Mas em questão de personagens, eu não sou tão fã dos personagens de Your Turn to Die. Eu acho que eles são muito normais, assim, pelo menos o elenco principal, sabe? Com algumas exceções. Não superou sua inspiração. Classificação boa. Devil Fion. Eu não sei como pronunciar o nome desse jogo muito bem. Devil Fion. Eu não sei, Devil Fion. É uma VN onde você é um sacerdote que tem que decidir se sacrifica seu irmãozinho mais novo para salvar a sua vila. Para sacrificar ele, no caso, para um tipo de deus do mal que protege sua vila de outras entidades ainda piores ali da redondeza. Ou se você pega seu irmãozinho e foge. E a arte é bonita, a história é legal, é um jogo curtinho. Bom, God of War 2 é legal pacas e todo mundo sabe disso, classificação excelente. Crash The Insane Trilogy. Esse Bandicoot, e sim, esse é um animal real, foi o mascote mais marcante da minha vida, sabe? Da minha infância. Naquela época eles faziam muito joguinho assim de tipo animalzinho pulando plataforma, essas coisas. Mas pra mim o Crash foi o que tinha mais destaque, assim, sabe? E esse jogo até me deu uma ideia de vídeo pro futuro. E ele é bem divertidinho. E, inclusive o remaster é bem bom, assim. Recomendo. Classificação excelente. GTA 3. Outro GTA que nunca tive saco pra concluir. Classificação ruim. O Justiceiro The Punisher do PS2. Cara, esse jogo era muito difícil, mas eu gostava muito dele, cara. Ele é tipo super violento, mas a gameplay era muito boa, assim, sabe? Apesar de difícil. E eu lembro que alguns personagens e algumas localizações tinham execuções especiais, assim, sabe? Você podia tipo jogar eles num tanque de água ou botar numa serra, sabe? Algumas coisas assim bem brutal e era muito muito legal. Eu tenho vontade de jogar de novo algum dia e ver se consigo zerar dessa vez. Classificação boa. Up, Altas Aventuras do Play 2. Um joguinho muito bom de cooperativo, assim. Eu zerei várias vezes com um amigo. Classificação boa. Gauntlet Seven Sorrows. Outro RPG do Play 2 excelente. E eu especificamente lembro uma mecânica que, ao invés de pegar itens para melhorar seus equipamentos, você achava uns baús especiais e eles automaticamente melhoravam sua defesa e essas coisas. E quando você pegava esses baús, sua armadura visualmente ficava mais legal, assim, sabe? Isso era uma mecânica que eu achava muito, muito da hora, assim. Eu explorava o mapa inteiro atrás desses baús, assim. Classificação excelente. Diablo 2. Jogaço, responsável pela fundação de muitos sistemas de RPG que a gente tem hoje em dia. Mesmo quem não gosta, respeita, né? Classificação excelente. Fable The Lost Chapters. Outro clássico que me marcou muito e ajudou a definir meu gosto por games, e eu zerei e rezerei ele inúmeras vezes. E com certeza vou jogar de novo no futuro. E é bom até hoje. Classificação favorito. Diablo 3. Muita gente odeia esse jogo e ele passou assim por inúmeras polêmicas, mas eu acho que é um jogo bem sólido. Eu acho que é um jogo muito bom, assim. A gameplay dele é muito divertida, o visual é muito divertido, a história é muito boa. Porém, eu acho que a Blizzard tá, assim, viajando em cobrar R$91 por um jogo que foi lançado em 2012, né, cara? Puta que pariu. Independente da Blizzard, classificação excelente. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Eu joguei ele por tipo 6 horas, achei um puta tédio e desisti. Classificação ruim. Crash of the Titans. Eu gostava, eu achava o estilo do Crash muito descolado, ele tinha uma tatuagem, tá ligado? E eu sempre gostei de monstros, né? E esse jogo é cheio de monstros. Ele é sobre dominar monstros, né? Então, pra mim, ele foi um jogo que atingiu em cheio um ponto fraco meu, né? Classificação excelente. Gears of War. Eu zerei esse jogo, mas por falta de alternativa, tá? Eu não tinha nenhum outro jogo no Xbox na época e eles são caros, né? Jogos de console. Então eu joguei Gears of War, que já veio no console. E eu achei um tédio, assim. A gameplay é só se esconder atrás de escombro e atirar nos monstros. E o design dos monstros é horrível, cara. É só um ser humano com tipo dentuço, tá ligado? Péssimo design de monstro. Classificação ruim. Lost Planet 2. Um jogo muito divertido, principalmente em co-op. Tem monstros gigantes, o que é sempre legal. Classificação boa.
Starship Troopers, o de 2005. Eu lembro de ter adorado esse jogo, sabe? Matar hordas de monstros e insetos assim. Mas a versão craqueada que eu joguei, que eu tinha um bug que tornava impossível progredir do jogo depois de certa fase, assim. Então eu nunca zerei o jogo. Mas o que eu joguei eu achei muito bom. Classificação boa. Rygar, The Legendary Adventure. Eu lembro de ter sido um jogão que, quando eu concluí ele no Play 2, eu fiquei me perguntando, tipo, porra, por que ninguém mais fala desse jogo, né? Ele é muito bonito, muito divertido. Os cenários são muito interessantes. Eu lembro também que o último chefão é super apelão, que eu cheguei até a pedir pro meu irmão mais velho matar no meu lugar. Mas ele também não conseguiu e desistiu. Aí eu fiquei tentando, porque eu achei o jogo muito bom. E eventualmente eu matei ele e zerei o jogo. Depois de morrer umas 1000 vezes, é claro. Mas, assim, classificação excelente. Evoland 2. Segue a mesma ideia do primeiro jogo, mas ele é muito mais expansivo. Infelizmente, eu acho que ele não executa muito bem todo o que ele se propõe a fazer, sabe? Ele tem inúmeros minigames, mas nenhum desses minigames é muito bem feito pra mim. Classificação ruim. Moonlighter. Eu não entendo muito bem esse jogo. Tipo, eu deveria gostar dele, eu acredito, sabe? Ele tem várias mecânicas que eu acho super interessante, legal. O visual dele é bacaninha. Mas sei lá, eu não me apeguei a ele, sabe? Não funcionou comigo por algum motivo. Mas talvez eu pegue pra jogar ele de volta no futuro. Classificação mediana. Just Cause 3. Foi um ótimo jogo que eu joguei no Xbox. É bacana explodir tudo e causar o caos. E é um pouco engraçadinho também. Classificação boa. Shadowgrounds Survivor. Acredito a continuação do Shadowgrounds. Eu lembro de ser basicamente o mesmo gameplay. A história não é tão melhor. Se é que é melhor. Tem aliens, você mata eles. É isso. Classificação mediana. Cabal Online. Outro daqueles MMORPGs que marcaram minha personalidade e vida e senso estético. E esse jogo é por estilo, cara. Eu lembro que eu jogava ele só pra comprar um pet. Meu objetivo de jogo em Cabal Online era comprar uma moto e 2, comprar um pet. A moto não dava de comprar com dinheiro de verdade, com o dinheiro do jogo, eu acho que só comprando com dinheiro de verdade. Mas o pet, o suricato, dava de comprar com dinheiro de verdade. E eu tive um suricato. Todo mundo tinha um suricato ali, mas pra mim era grande coisa. Classificação favorito. E a armadura verde era muito bonita. Combat Arms. É um dos poucos jogos de tiro competitivo que eu joguei e gostei. Principalmente o modo zumbi dele. Mas, assim, o antivírus desse jogo era uma bosta. Tinha hacker pra caralho depois de um tempo, assim. E, tipo, hacker super escrachado, sabe? Voando no teto da fase, invencível, assim, matando todo mundo. Atacando o chão e matando todo mundo da fase. Assim, uns hacks absurdos. E eles começaram também a vender um monte de personagem especial, sabe? Que, tipo, realmente pay to win, assim. Tipo, o personagem que tinha mais vida que o normal, que tinha mais colete normal, que era mais rápido que o normal. E acabou estragando o jogo, sabe? Tanto o hacker quanto o pay to win. Classificação boa, mas só pelos velhos tempos, sabe? Só por nostalgia. Eu acho que hoje em dia deve estar ainda pior. Danganronpa 2, Goodbye Despair. Foi o primeiro jogo da saga que eu joguei. E eu acho que a primeira visual novel, assim, longa que eu joguei, sabe? E eu achei, assim, eu tinha mais expectativas pro Hinata, sabe? Ele é um dos meus personagens favoritos da série Danganronpa, pelo menos nos animes, depois daquele evento. Mas, assim, ainda foi um jogo muito divertidinho, classificação excelente. A história é boa, a música é boa, o visual é bom, o gameplay é único. Danganronpa V3 Killing Harmony. Eu ainda tô jogando esse, não concluí, mas o que eu vi até agora eu já gostei bastante, sabe? Os personagens pra mim são os melhores de toda a saga. E o gameplay é igual ao dos outros games, né? Classificação excelente. E é isso. Não são todos os jogos que eu joguei na minha vida inteira, mas são os que mais me deixaram pelo menos uma impressão minimamente marcante, assim, né? Se você quer ver quais jogos eu zerei ou não, link na descrição do vídeo para acessar o post no blog. E é isso aí. Até mais.